E olha só, existem hoje no Brasil vários selos confiáveis para identificar se o produto é sustentável. Mas também existem vários outros que são propaganda enganosa. Você já reparou na quantidade de selos verdes que aparecem estampados nas embalagens de diversos produtos por aí? Na maioria das vezes são marcas que se dizem ecológicas, sustentáveis, mas nem sempre dá para confiar. Para garantir que é reciclável e que foi produzido ecologicamente correto, sem agredir a natureza, alguns produtos estampam na embalagem selos que garantem ao consumidor qualidade e respeito ao meio ambiente. Mas isso nem sempre é verdade. É o que afirma o gerente de certificação de sistemas da ABNT, instituição do selo de qualidade ambiental. Agora, existem realmente no mercado muitos produtos que têm marcas supostamente ambientais e que, quando você vai buscar a referência, não consegue encontrar nada que seja consistente, não consegue encontrar nada que realmente seja real ou verdadeiro, digamos assim, né? Segundo o gerente de certificação da ABNT, o selo não é obrigatório, mas utilizá-lo é uma postura inteligente adotada por algumas empresas, que garante ao consumidor que a marca está contribuindo para a sustentabilidade do planeta. De acordo com uma pesquisa feita pelo Ibope, 4 em cada 10 brasileiros estão dispostos a pagar mais por um produto que não seja agressivo ao meio ambiente. O consumidor brasileiro está mais consciente e essa consciência tem aumentado dia a dia. Programas que têm surgido que falam da questão ecológica, que procuram educar a população nessa questão ambiental. Nessa indústria que fabrica produtos de higiene e cuidados pessoais como hastes flexíveis e absorventes para asseios, a preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade do planeta começa com cuidado na escolha dos fornecedores de matéria-prima. Nós somos parceiros de fornecedores preocupados em oferecer matéria-prima correta ecologicamente. A preocupação com o meio ambiente continua aqui no setor de produção. Além do cuidado com as perdas de processo, a empresa também se preocupa com o ar que é devolvido para a atmosfera. Que tipo de cuidado é esse? Todo o ar comprimido que a gente usa no equipamento, antes dele ser devolvido para a atmosfera, ele passa por um filtro rotativo e esse filtro retira todas as partículas, filtrando o ar e depois devolve para a atmosfera mais limpo. Os vários radares espalhados em Taubaté fizeram a diferença e o número de multas de trânsito caiu. Foram 27% a menos nos 5 primeiros meses desse ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Mas ainda tem uma infração que continua crescendo e aumentando o risco de acidentes. Dirigir falando ou digitando mensagens no celular. São quase 16 mil multas a menos. Esses números mostram que houve reduções de acidentes no trânsito. Nós focamos sempre nas ações, né, de educação de trânsito, né? Tivemos o Maio Amarelo, agora o mês passado. Também a parte da fiscalização, né, a orientação que a gente dá aos motoristas. E acreditamos que a conscientização das pessoas, né, dos riscos que elas correm, em não estar seguindo as normas, a sinalização. Então, isso contribuiu tudo para essa redução. Mas será que o motorista está mais atento às leis de trânsito ou são as multas que fazem a atenção ficarem redobradas? Acreditamos que os dois, é um conjunto, porque realmente a pessoa ela não quer receber uma autuação, porque acaba pesando, saindo fora do seu orçamento. Porém, a infração que subiu foi o uso do celular na direção, que subiu de 879 para 1.268, uma alta de mais de 44%. Se ela desviar o olhar do trânsito para ler uma mensagem, ela já perde totalmente o reflexo para qualquer tipo de incidente que possa ocorrer. A diretora Gisele pede a conscientização do motorista. O que a gente pede para os motoristas é que eles fiquem atentos às sinalizações, que eles respeitem os limites de velocidade das vias, né? Que assim a gente tem que estar sempre lembrando, né? Lembrar do pedestre, do ciclista, lembrar que nós, antes de sermos motoristas, nós somos pedestres. Você sabe o que é alienação parental? Tentar manipular ou afastar os filhos do ex-companheiro ou companheira é proibido por lei no Brasil. O pai ou a mãe que utilizar de meios indevidos para afastar o filho do ex-cônjuge pode perder a guarda da criança por alienação parental. E é sobre isso que trata a entrevista do dia com José Carlos Cataldi. Acompanhe.
Você sabe o que é alienação parental? Isso é um tema novo. Eu mesmo, às vezes, tenho lá minhas dificuldades e por isso convidei o Dr. Marco Almeida para estar aqui com a gente hoje, para falar sobre esse assunto e explicar. Ele que colabora com o deputado Arnaldo Faria de Sá, inclusive com consultoria que presta de vez em quando, sempre espontaneamente, mas é um assunto tão importante que até o Ministério Público, né, o Conselho Nacional do Ministério Público está dando orientação para que os promotores entrem em campo, façam palestras, orientem, porque é muito triste, né? A gente vê pais, avós fazendo cabeça de crianças, né, contra outros parentes. Vamos ver se é isso mesmo que eu estou entendendo ou se o doutor Marco Almeida, que está aqui conosco, diverge dessa propositura de abertura de entrevista. Tudo bem, doutor Marco? Prazer em tê-lo aqui. O prazer é nosso em estar aqui com o amigo Cataldi, os telespectadores da TV Setorial, e é um assunto que a gente aproveita a oportunidade para esclarecer muita coisa para a sociedade. Como o amigo disse, é um assunto que às vezes passa despercebido, não só pelas pessoas comuns, mas até por operadores do direito. O que era amor vira ódio, né? E aí as pessoas começam a querer que tomem partido dela dentro dessa separação. E aí começa essa história de ficar lá no tititi. É isso mesmo que acontece? Então, acabou o relacionamento, acabou, mas que se preserve o vínculo, né, entre os pais e os filhos, porque na realidade o que a gente pretende é preservar a rigidez mental dessas crianças, né? Bom, no caso, existe aí esse posicionamento, mas me parece que não há uma sanção para aquele que é flagrado ou observa-se pelo comportamento até da própria criança que está fazendo lá a cabeça, né? Agora, talvez ilustrado aí por alguns posicionamentos colocados juridicamente, o deputado Arnaldo Faria de Sá está pedindo, através de um projeto, que seja estabelecida uma penalidade, me parece que de 3 meses a 3 anos. Exatamente. De acordo com a gravidade, né, encontrada. Exatamente. O que acontece? O deputado ele foi muito sensível, inclusive, é importante a gente ressaltar o seguinte, ele é o mesmo deputado que fez a propositura que redundou na guarda compartilhada, na nova lei da guarda compartilhada, que é a 13058/2014. Mas o que começou a acontecer? A guarda compartilhada, ela é o maior antídoto quanto à alienação parental, mas ela veio se firmando e começaram a aparecer falsas denúncias. Então, assim, nesses casos de vingança, como você disse, essa criminalização, na realidade, ela já existia num outro projeto que redundou na lei 12.318 de 2010, que é a lei da alienação parental, mas infelizmente foi vetado. Então a lei ficou praticamente inócua. No vazio. Exatamente. Agora, é uma coisa muito perigosa, né? Porque há pais que compram os filhos com presentes, com vantagens, com brinquedos, para colocar o filho contra o outro cônjuge. Quer dizer, está ensinando o garoto a ser corrupto desde a infância, né? A corrupção no Brasil vem daí. Parece que aí nós podemos falar da cultura da corrupção já nesse início, como você colocou. Mas o problema ele vai um pouquinho além, por quê? Porque, na realidade, quando as pessoas não têm essa distinção e não sabem o que acontece, pensam que estão fazendo para o ex-companheiro ou para o ex-marido, na realidade, eles estão prejudicando a criança, né? Por quê? Porque essa criança ela vai sofrer com traumas que às vezes são irreversíveis pela falta do outro. E a gente tem diversos tipos de atitudes que causam alienação, desde o silêncio, não se toca no nome do outro dentro de casa, até em verdadeiras campanhas, né? Falando às vezes para a criança que não comer na casa do pai, que tem veneno na comida, indo na escola, fazendo campanha contra o outro genitor. Enfim, a lei diz que é um abuso moral e realmente a alienação parental é um abuso moral contra a criança e contra o adolescente. Agora vamos então aonde tudo começou, né? Nessa coisa da guarda compartilhada. Perfeito. Hoje é regra. É regra, exatamente. Começa com a guarda compartilhada. Depois, se houver algum desacerto, a coisa pode mudar por conta do convencimento do juiz. Então, mas é aí que começa, então, a tal da alienação parental, não é, não, doutor? Para
chegar e modificar essa cláusula, ou quem sabe até desde antes, para motivar a separação e dar uma satisfação à sociedade e aos parentes mais próximos. Veja bem, a gente necessita que os magistrados que conhecem a lei, que sabem que não existe maior vacina contra esse abuso moral contra as crianças da alienação parental, que a guarda compartilhada não existe. Por quê? Porque num primeiro momento, você colocou muito bem novamente, a guarda compartilhada, ela tem que ser já desde o início, quando há uma disputa de guarda, fixada, mesmo que seja provisoriamente. Por quê? Porque evita a disputa. E a referência da criança é pai e mãe. Então tem muita gente que fala assim, puxa, a guarda compartilhada é prejudicial porque há alternância de residência. Pelo contrário, a criança precisa desse duplo referencial, do pai e da mãe. Tocou num ponto muito importante, né? Porque tem gente aí que acha que tem que acabar com essa história de pai e mãe, que não existe dia do pai, dia da mãe, que a família tem que ser diferente e tal. Isso aí está gerando uma crise moral no país, né? Porque os valores estão indo todo embora. A gente volta para falar sobre esse assunto quando a gente tiver aqui a continuidade da entrevista. O Dr. Marco Almeida está falando para nós sobre alienação parental, mas também já estamos tocando aqui na questão da nova família e dessa coisa da guarda compartilhada. Tudo tem a ver, uma coisa puxa a outra. Acompanhe daqui a pouco. E no próximo bloco você vai acompanhar sobre a fábrica de criatividade em prol da inclusão social. Aguarde um instante e aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas que estão desaparecidas. Imparcial e mais dinâmico. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar. Bem-vindo ao Repórter Setorial.